Bom dia a todos. A gente vai retomar os trabalhos aqui. A gente vai começar a iniciar o painel da ideia e inovação. E hoje a gente queria, nesse segundo momento de debate, pontuar algumas questões importantes relacionadas a esse processo que foi comentado pelo Romero há pouco, da passagem dessa ideia, quase dessa paixão, para um momento em que você pode ter sucesso no mercado, para um momento em que a sua ideia passa a valer, no momento em que a sua empresa tem desafios para ser constituída e para proteger esse conjunto de ativos que ela conseguiu reunir com tanta luta e com tanto esforço. A nossa ideia aqui é permitir dar voz para diferentes atores no ciclo de desenvolvimento das startups de tecnologia, das empresas nascentes de tecnologia. A ideia é que, sob diferentes perspectivas, nós alcancemos um denominador comum em relação a quais são os desafios jurídicos e talvez mais, quais são os desafios de forma mais ampla para o desenvolvimento dessas empresas, que talvez sejam um dos fenômenos mais importantes quando a gente tenta entender como é que a inovação está se articulando e está se desenvolvendo no país. Por essa razão, eu acho que, em primeiro lugar, eu já vou chamar a mesa como um dos principais debatedores, o senhor Rodrigo Borges, que é vice-presidente de novos negócios e M&A da Buscapé Company. E, antes de mais nada, talvez fazer uma referência à própria apresentação do Romero. Ele estava no primeiro slide, naquele momento em que, bom, eu precisava comprar uma impressora. O que vou fazer, né? Então, ele está aqui como um debatedor importante, porque ele, enfim, da mesma forma que o Romero, viveu esse processo como um todo e está mais do que suficientemente capaz de discutir com os nossos convidados hoje daqui do debate. Apenas para chamar o primeiro palestrante, e a gente vai chamar subsequentemente para ocupar o púlpito aqui, eu gostaria de chamar o senhor Júlio Temes Neto, que é economista, formado pela PUC, com um MBA executivo em finanças pelo IBMEC, diretor de fomento e crédito da Agência de Fomento Paulista Desenvolve SP. Por favor, doutor Júlio. Bom dia a todos. Está forte. Bom dia, agradeço o convite aqui, pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho da Desenvolve São Paulo, uma instituição financeira relativamente recente, porque ela acabou de completar agora 4 anos desde a sua instalação, e nós temos desenvolvido uma série de trabalhos voltados sobretudo para crédito, mas também outras iniciativas e que envolvem bastante a questão da inovação. Então, eu estou aqui hoje para poder dizer um pouquinho para vocês, contar um pouquinho o que a gente está fazendo em termos de inovação, como é que nós estamos apoiando a inovação. Antes de eu falar propriamente do assunto, só para poder situar rapidamente em 2 slides, eu queria só situá-los e dizer o que é a Desenvolve São Paulo. É uma agência de fomento, oficialmente. É uma instituição financeira, ela funciona hoje como um banco de desenvolvimento, como se fosse o BNDES paulista, evidentemente guardadas as proporções, mas o intuito é que a participação e a forma de atuação e de trabalho ela é muito similar àquilo que o BNDES tem feito no país. A Desenvolve SP está completando 4 anos agora, está em crescimento, mas ela está inspirada naquilo que o BNDES vem fazendo, ou seja, fomento, crédito de longo prazo e outras atividades. É uma atuação de forma integrada com as entidades do governo do Estado. Nós temos um capital de R$1 bilhão, que evidentemente, alavancado, ele pode chegar a um volume muito maior, a 7, 8 bilhões, né? Considerando as alavancagens de Basileia. Além disso, é uma instituição que repassa recursos do BNDES e outras entidades multilaterais. Tem uma característica que não é uma instituição financeira bancária, quer dizer, não tem agência bancária, não tem conta corrente, não tem correntista. Então, todos aqueles que têm relacionamento conosco,
eles vêm obter apenas crédito ou as outras formas por meio de programas ou de fundos ou de investimento, como eu vou mencionar aqui também. Então, é apenas crédito. Ele não tem que levar junto, como normalmente acontece na rede bancária, levar um seguro, levar algum outro produto na concessão. O que faz com que também o crédito fique mais barateado na ponta na hora que você faz a consolidação dos custos. Nós temos, como não temos agências bancárias, nós temos atuado muito por convênios firmados com entidades de classe. São mais de 70 convênios firmados, desde federações, associações, sindicatos. É a maneira que a gente tem encontrado para difundir e propagar as informações e a maneira com que a gente possa acolher e receber os pedidos de financiamento. Além disso, tem uma outra função, que é a de administrador dos fundos e programas do Estado de São Paulo. O Estado tem fundos que hoje totalizam quase R$1 bilhão em recursos. Só para dar um exemplo para vocês, já ouviram falar aí do Banco do Povo Paulista, por exemplo. É um fundo de governo. Quer dizer, ele tem o nome fantasia de Banco do Povo Paulista, atua com microcrédito, mas na verdade ele é um fundo de governo. Assim como vários outros. Ativos são cerca de 13 fundos, das mais variadas formas. Elas atuam de forma regional ou por segmento de atividade, enfim. E aqui também, apenas para situar ainda, nós não operamos diretamente com microempresas e nem com as muito grandes. Microempresas porque justamente é o Banco do Povo que eu acabei de exemplificar aqui. Então tem uma rede já formada, então não é o objeto de atuação da agência de fomento. E também as muito grandes, que têm outros meios de captar recursos, outras formas de recepcionar recursos para os seus investimentos. Então nossa atuação fica entre as empresas com faturamento acima de 360 mil, que já são as pequenas empresas, até as que faturam 300 milhões ou até mais, se for recurso do BNDES. Como é uma instituição financeira, todo crédito é feito baseado nas regras creditícias, baseadas na 2682 do Banco Central, portanto, é verificado o rating, é verificado o score do cliente, enfim, tudo aquilo que uma instituição financeira deve olhar e preservar. Além disso, também fazemos créditos com municípios. Temos várias linhas de financiamento para financiar o município que precisa fazer obras de infraestrutura, melhorias, enfim. Bom, só quis passar isso para poder fazer uma menção, e muitos de vocês talvez não conheçam ou não tenham ouvido ainda falar da Desenvolver, eu quis mencionar esses aspectos. Mas voltado para as questões de inovação, a agência tem entendido que é um segmento bastante importante, muito relevante para as atividades do Estado, atividades econômicas, e, portanto, nós temos aqui um programa que nós chamamos de São Paulo Inova, que incentiva a inovação tecnológica. Esse programa ela tem como objetivo apoiar as empresas de pequeno e médio porte, de perfil inovador, instaladas no Estado de São Paulo. Eu não posso fazer nada fora do Estado de São Paulo, mas dentro do Estado a nossa atuação é plena. Atender as empresas com foco em inovação, principalmente as localizadas em incubadoras e parques tecnológicos, mas não se restringindo a estas. E aqui duas formas, disponibilizando crédito em condições favorecidas por meio de recurso próprio nosso e também de um fundo do Estado chamado FUNCET, que é o Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia. E também criar condições de aporte de capital em empresas por meio de fundos de investimento. Portanto, esse programa tem basicamente dois canais, é o crédito e o investimento em capital, em empresas. Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento, nós estamos atuando com 3 linhas de crédito. Uma delas é a chamada FUNCET, para inovação tecnológica, análise de desenvolvimento. Essa linha tem recursos um pouco mais limitados, mas em condições muito boas. Linha de incentivo à inovação, para aquela inovação tecnológica nas áreas de desenvolvimento de produtos e processos, para as empresas de médio porte. E a linha de incentivo à tecnologia, que eventualmente não consigo enquadrar nas duas anteriores, mas eles incorporam ganhos tecnológicos ou processos inovadores nas empresas. Aqui tem muita informação, mas só para dar uma relevância, o que acontece das 3 linhas,
A primeira está voltada para as empresas iniciais, aquelas que têm faturamento até 3.600, mesmo aquelas que estão indo em processo inicial de atividade. O financiamento vai de até R$200 mil. O recurso é do Funset, a taxa de juros hoje é de 6%, a gente está estudando inclusive uma outra maneira. E o prazo é de 60 meses, com até 2 anos de carência. Na faixa do meio, eu já trabalho com uma empresa de um porte um pouquinho maior, aquelas que têm um faturamento entre 690 milhões de reais. Mas aqui o financiamento pode chegar até 10 milhões, utilizando 30% desse valor para capital de giro. A taxa é de 7%, mas o cliente não paga, porque o Estado vai equalizar essa taxa de juros. A condição é que ele fique adimplente, ou seja, enquanto ele estiver pagando as prestações até o seu vencimento, o Estado paga o juro dele, portanto ele vai pagar só a variação da inflação baseada no IPC. O que é bastante significativo para um recurso que você pode tomar num prazo que vai até 5 anos, com mais 1 ano de carência. E a terceira linha, aqui eu consigo fazer um financiamento um pouquinho maior, já para as empresas mais estruturadas, e o financiamento pode chegar até 30 milhões de reais, com 30% de capital de giro. Nesse caso, as taxas são de 7% ou 8%, mais a inflação baseada no IPC. 7 ou 8 dependendo do porte da empresa, se é mais ou menos do que 90 milhões de faturamento. Mas essa linha pode chegar até 10 anos, com 2 anos de carência. Do ponto de vista de fundos de investimento em participação, naturalmente vocês sabem como é que isso funciona, mas os investidores em geral podem investir diretamente nas empresas, aportando recursos, mas podem fazer isso por intermédio de um veículo de investimento, que no caso nós optamos em trabalhar com os fundos de investimento. Esses fundos de investimento organizam, são gestoras que administram esses fundos, né? É uma forma de investimento onde a empresa recebe um sócio, digamos assim, disposto a fazer um investimento produtivo, e esse sócio quer participar do potencial de crescimento, adicionando valor a uma base já existente, com a inserção de capital, relacionamento e governança corporativa, que isso é fundamental, parte relevante do processo. O regulamento é acordado pelos investidores e estabelece as regras de operação do fundo para todos os participantes. A regulação da indústria de fundos é de competência da CVM, basicamente é a resolução 209 e a 391. Regulam todo esse mercado de fundos de investimento. Aqui eu tomo a liberdade de transcrever para cá um slide da BVCap, mas eu acho ele bem interessante porque quando a gente fala de empresa inovadora, a gente tem que imaginar que essa empresa ela tem que ter uma rede importante de contatos, de relacionamento, um network, para que ela possa ter a confiabilidade, ter todo um projeto mais seguro no seu desenvolvimento, sendo acreditado por uma rede importante. Ela tem que ter uma estratégia empresarial, executivos qualificados para poder tocar o dia a dia. Aliás, isso é importante em qualquer empresa, mas particularmente nas inovadoras isso é muito relevante. Tem que ter governança, olhando os aspectos de equidade, transparência, conformidade, que é o compliance, e também responsabilidade com os resultados. Isso tudo faz uma gestão profissional. E quando a gente reúne todos esses elementos, fica mais fácil de obter aquele que está no topo, que é o recurso. É o ingresso de recursos por meio ou de capital, ou de empréstimos, enfim. Mas, na medida que você consegue reunir esse conjunto de parâmetros e de fatores, você tem maior possibilidade de receber recursos mais rapidamente, em maior volume, enfim. Quanto melhor for esse conjunto, melhor é a possibilidade da captação de recursos. Aqui só para dar uma lembrança, a indústria de fundos de venture capital foi decisiva para criar liderança nos Estados Unidos nas empresas de base tecnológica e pesquisa e desenvolvimento. Claro, isso a gente sabe. Mas é bom lembrar que Microsoft, Facebook, Amazon, Google, Apple, Cisco, Groupon, além de Genzyme, Amgen, Gilead Sciences e Covance, Pharmasset, todas essas receberam recursos de fundos de investimento e elas se tornaram empresas muito grandes. Esse mercado de fundos de investimento, a gente sabe que parte das que vão ter suas atividades iniciadas
não vão ter sucesso, não vão ter êxito, mas outras podem ter um sucesso e um êxito extremamente significativo, muito grande. Entre 2000 e 2008, que é uma informação, ela deve ter atualizado, mas a gente até acabou usando essa até 2008, até porque 2008 para cá houve um movimento econômico que pode ter comprometido um pouco uma melhor avaliação nesse aspecto, mas eu acredito que isso também é crescente se eu for atualizar esses dados. Mas só para ter uma noção, vejam que de 2000 a 2008, o número de empregos nos Estados Unidos praticamente aumentou 50%. Tinham 8,7 milhões, foi para 12 milhões de pessoas envolvidas dentro das companhias investidas. E a receita dessas empresas praticamente dobrou, de 1,5 para 2,9 bilhões. Praticamente dos 115 milhões de empregos nos Estados Unidos, 11% deles estão em empresas de inovação ou que tenham sido investidas com recursos de investidores. Aqui só para lembrar, nós temos aqui no estado de São Paulo várias incubadoras. Num levantamento feito pela Amprotec e pelo Sebrae, compilados aqui, foram identificadas 101 incubadoras, 146 delas consideradas tradicionais, 26 tecnológicas, 29 mistas. As tecnológicas são aquelas que abrigam as empresas cujos produtos e processos resultam de pesquisa para os quais a tecnologia apresenta alto valor agregado, dentre eles informática, biotecnologia, química fina, mecânica de precisão e novos materiais. As tradicionais abrigam as empresas com tecnologia difundida e que queiram agregar valor por meio de incremento em nível tecnológico. E a mista, evidentemente, conjuga as duas coisas. Se eu for olhar para o estado de São Paulo, as de base tecnológica, as 26 delas, existe um predomínio em Campinas. 6 dessas 26 estão em Campinas. 3 delas em São José dos Campos, que é o segundo polo voltado para esse segmento, e outras cidades também já estão com mais do que uma, que é o caso de Barreto, Santo André, São Bernardo e a própria capital. Além das incubadoras, os parques tecnológicos. Existem 30 iniciativas para a implantação de parques tecnológicos no estado. 2 estão em funcionamento, que é a de São José dos Campos e a de Sorocaba. Credenciamento provisório em Araçatuba, Barretos, Botucatu, Campinas em 3 delas, que é o polo de pesquisa da Unicamp, o CPQD, CTI-TEC. Em Ilha Solteira, vejam, no extremo do estado, quase na divisa com Mato Grosso, existe também um parque tecnológico em formação. Mackenzie Tamboré, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santo André, Santos, Ecotecnológico Dama de São Carlos, bastante relevante, porque está próximo da Universidade Federal de São Carlos, São José do Rio Preto, e aqui em São Paulo 2 iniciativas, uma no Jaguaré e outra na Zona Leste. Outros 11 parques tecnológicos estão em discussão. Muito bem. Diante desses fatores todos, desenvolve São Paulo, em parceria com a FINEP, com a FAPESP e o Sebrae São Paulo e outros potenciais investidores, está promovendo a constituição do Fundo Inovação Paulista, por meio da chamada de pública que foi feita agora em novembro. O objetivo é fomentar empresas de perfil inovador, em estágio inicial ou não, preferencialmente em tecnologia da informação e comunicação, biotecnologia, novos materiais, fotônica, nanotecnologia e também em agronegócio. O objetivo é que 80% dos recursos desse fundo cheguem a empresas que tenham faturamento até 3.600, as empresas pequenas, que é aquelas que estão precisando de mais apoio no início. E 20% do recurso para dar um equilíbrio também no fundo, empresas um pouquinho maiores que faturem até 18 milhões. A ideia é ter 100 milhões de reais nesse fundo. A Desenvolve vai colocar 25 milhões, que é um quarto desse recurso. A FINEP já apontou também com outros 20 milhões. Sebrae e FAPESP estão para decidir, mas deve ficar alguma coisa entre 5 e 10 milhões. Ou seja, o fundo já está saindo com praticamente uns 60% dele quase que formatado. Então, o gestor que está em fase final de seleção vai ter o trabalho de buscar outros investidores, mas o trabalho dele já vai estar um pouco mais avançado na medida que há um compromisso em se aportar esse recurso.
Os investidores são esses 4 que eu mencionei. A ideia é que esse fundo chegue a investir no máximo em 15 empresas. O número ideal fica mais próximo do 10. Até para que você possa fazer um eficiente acompanhamento da empresa, faça o acompanhamento mais eficaz. Um número 10 é um número mais razoável, mas dependendo da conformidade pode-se alcançar até 15. Está em fase final de seleção do gestor do fundo, acho que em mais alguns dias a gente já vai ter a divulgação, a publicação. E esses recursos são aportados no fundo, mas são aportados gradativamente e também liberados gradativamente na medida que os recursos vão sendo selecionados, as empresas vão sendo selecionadas. E esse é o papel do gestor. O gestor tem o papel de identificar as empresas no mercado, se faz uma análise bastante detalhada, extremamente detalhada, e é um volume bastante grande de análises que os gestores fazem para se chegar a um número de empresas investidas. E eu diria para vocês que a proporção é bastante grande de análise. Quer dizer, de cada 100 que você analisa, provavelmente a escolha para investimento pode ficar em 5, 8, 10. A seleção é bastante difícil. Esse fundo que eu estou mencionando é um que nós estamos promovendo a constituição dele agora. Mas antes disso, também para adquirir expertise, para entrar também um pouco mais nesse mercado e para diversificar também a maneira de atuação, nós selecionamos outros 3 fundos que nós já estamos investindo. O Fundo Performa é um fundo que vai ter 26 milhões, nós estamos colocando 2 milhões nesse fundo, está voltado para biotecnologia, nanotecnologia, aplicações médicas, tecnologias sustentáveis e serviços especializados em TI. E a ideia desse fundo é investir em empresas também com faturamento até 3.600 no ano anterior ao investimento. O outro fundo nosso de investimento é o CRP, é um fundo que pretende ter 100 milhões, nós vamos colocar 10. Está buscando trabalhar com empresas do setor de petróleo e gás e a sua cadeia produtiva, mas também outros setores inovadores. Aqui é um pouquinho maior, a empresa vai buscar, o gestor vai procurar empresas que tenham investimento na ordem de até 150 milhões de faturamento no ano anterior. E um terceiro fundo, que é o Burry Brasil, é um fundo de 168 milhões de alvo, também nós vamos entrar com 10 milhões, e ele busca projetos no segmento de ciências da vida, também buscando empresas com faturamento até 150 milhões no ano anterior. Então, vejam que, assim, do ponto de vista de investimento, nós já investimos em 3 fundos e estamos agora, achamos que já tínhamos condições de estar promovendo a criação de um outro fundo especificamente aqui para São Paulo. Adotamos investir primeiro em outros para a gente conhecer melhor o mercado, enfim, ter uma expertise um pouco maior, e agora já estamos promovendo um próprio aqui para São Paulo. Há outros ainda em conversa também, mas basicamente a pretensão nossa agora é fazer um acompanhamento mais fino nesses que já foram selecionados, ao invés de fazer aplicações em outros. Mas não está descartada a possibilidade de a gente receber uma proposta interessante e entender que vale a pena prosseguir. E, como última informação, nós estamos finalizando aqui agora a adesão nossa ao programa da FINEP, que é o InovaCred. Esse programa da FINEP é também de crédito, busca repassar recursos reembolsáveis, as empresas têm que fazer o pagamento. São empresas que têm faturamento até 90 milhões de reais e vão poder tomar crédito no mínimo de 150 mil até 10 milhões de reais. 10% de recurso é do empreendedor, 90% pode entrar no financiamento, mas o custo disso é extremamente interessante, porque o tomador vai pagar somente a variação da TJLP, que hoje tem 5% ao ano. O projeto pode chegar a 8 anos, com 2 anos de carência, e o projeto pode ser desenvolvido ao longo desses 2 anos, que coincide com o período de carência. Então, assim, o meu objetivo hoje, ao ter aceito esse convite e ter vindo falar com vocês, era de mostrar iniciativas que nós estamos fazendo de uma instituição financeira que pertence ao governo do estado, mas que vê como muito relevante, bastante importante, o apoio para as empresas de inovação,
não só tecnológicas, inovação envolve inovação de processos, tecnologia, produtos, enfim, você tem inovação em praticamente todos os setores. O que varia é o potencial de inovação que existe em cada um dos projetos. E aí, quanto maior o potencial de inovação, maior o apoio que se deve dar a ele. E, na maior parte das vezes, são as empresas que também têm maior dificuldade de obter os recursos para poder financiar os seus projetos e levá-los adiante. Então, o meu propósito aqui hoje foi mostrar que nós estamos preocupados não só de oferecer crédito como instituição financeira, mas também de, alternativamente, ter encontrado uma forma de apoiar essas empresas por meio de participação acionária, não direta, mas por meio de fundos de investimento. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de ter falado um pouquinho da instituição e coloco à disposição. Muito obrigado. Queria, na verdade, já começar com uma pergunta e depois da minha pergunta já passar a palavra para o Rodrigo, para ele tecer os seus comentários. Me chamou muito a atenção algumas partes, alguns comentários que você fez ao longo da apresentação, Júlio, e eu queria que você pudesse falar um pouco mais de dois momentos. Talvez o primeiro momento e o porquê que talvez isso se insira na nossa lógica do painel da ideia e inovação, que é como funciona esse processo de análise de projetos. E por que eu faço essa pergunta? A gente aqui, enfim, está nessa primeira rodada de debates, pelo que a gente vem conversando com empreendedores, principalmente empreendedores na área de tecnologia da informação, na área de serviços na internet, o que a gente tem recolhido de comentários, relatos, enfim. Geralmente há uma certa desorganização antes do momento do primeiro aporte, do primeiro investimento na empresa. Em geral, esse empreendedor está preparado para vender o projeto dele. Muitas vezes ele não está preparado para os desafios das estratégias societárias para o negócio dele decolar, ele não está preparado para proteger o conjunto de ativos que ele conseguiu coletar, pelo menos nesse primeiro fôlego, nesse primeiro momento que ele conseguiu formular um bom projeto. A minha curiosidade é, nessa análise, qual o grau de flexibilidade que vocês têm ao olhar, porque quando você colocou potencial inovador, nesse painel, eu acho que talvez, do ponto de vista do financiador, que eu acho que é o papel aqui, da perspectiva que você está, qual o grau de flexibilidade e qual é esse olhar que vocês dão? Porque é um universo, é um ecossistema muito particular, né? Então, eu queria um pouco essas suas impressões. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo, para ele também, enfim, tecer os seus comentários e fazer uma pergunta para o debate aqui no painel. Por favor. Júlio, parabéns pela apresentação e a iniciativa é excelente. A gente vê realmente todos os grandes centros de desenvolvimento tecnológico dependeram do ciclo aí de investimento. Então, Silicon Valley só existiu por causa da Intel e todo mundo que saiu com muito dinheiro da Intel começou a investir num monte de empresa e montaram fundos de investimento e criaram esse ciclo. Acho que se o Estado tem que intervir, tem que ajudar nesse ciclo aí de crescimento. Colocando um pouco aqui que o Alexandre colocou, e a gente estava até recentemente discutindo o que é uma startup, né? Então, todo mundo tem uma startup hoje. Todo mundo quer, putz, eu tenho uma minha startup, tal, empreendedor. Daí, a definição é uma empresa que tem tecnologia, é uma empresa inovadora, onde que ela está inovando. E, no final, eu acho que uma startup é uma empresa que vai passar pelo menos 2 anos sem dar lucro aí, até conseguir entender o mercado dela, fazer o pivotar e continuar crescendo. Acho que a questão mesmo é essa, e tem esse funil. Um trabalho muito que a gente faz no Buscapé é tirar do empreendedor o trabalho operacional e deixar ele desenvolvendo praticamente 4 coisas, que é o produto, a tecnologia, comercial, às vezes, e o marketing daquilo. Que ali é onde vai aumentar o bottom line. A parte jurídica, administrativa, operacional, a gente tenta tirar isso e, de certa forma, libertar ele para ele poder fazer aquela empresa crescer e mover, né? Então, acho que é essa formação do empreendedor, qual é a iniciativa e como é que a gente pode trazer ele mais próximo para aí sim chegar nessa fase que um investimento ou até um empréstimo ele consiga crescer. Queria só voltar um slide aqui.
Primeira questão dos potenciais investidores, né? De fato, é um processo de escolha, né, do investimento, de como é que isso será feito, é um processo extremamente complexo. Do ponto de vista de crédito, a obrigação é nossa de fazer a concessão, e aí, para que a gente possa identificar esse potencial de inovação tecnológica que eu mencionei, nós estamos fazendo agora o credenciamento de profissionais que atuam nos campos tecnológicos, sobretudo professores de universidades, enfim, esse é o alvo nosso, para que quando a gente recepcione um pedido de empréstimo, a gente possa submeter a um parecerista as impressões dele com relação ao potencial de inovação que tem dentro daquele projeto. Nós não temos dentro da instituição uma estrutura própria para poder fazer esse tipo de avaliação. Até porque é uma instituição financeira, a gente tem área de análise de projeto, mas o que a gente olha é a viabilidade econômica financeira, enfim. Mas o potencial de inovação é uma coisa muito específica, até porque você tem segmentos os mais diversos possíveis. Se eu tivesse que montar internamente essa estrutura, eu teria que fazer uma coisa gigantesca para poder cobrir tudo isso. Então, a opção nossa foi credenciar profissionais que estão em certos segmentos, para que ele possa opinar e dizer para nós, por meio de um parecer, qual é aquele potencial. A partir daí, identificado, é que a gente vai, então, dar as outras tratativas, mas o reconhecimento disso é feito dessa forma. Isso do ponto de vista de crédito. Do ponto de vista de investimento, a opção nossa foi para fundos de investimento, também em parte para que a gente tenha um gestor que possa buscar esses projetos no mercado, possa identificá-los, e ele, junto com sua equipe, façam esse papel de identificação também desse potencial. E olhar para o futuro dessa empresa, qual é o grau de evolução que ela vai ter, o crescimento que ela vai ter projetado, enfim. Isso interessa, e aí até tem uma questão curiosa que é o seguinte. No nosso ponto de vista, por ser uma instituição financeira do Estado de São Paulo, o nosso ponto de vista é investir em empresas que tenham potencial de crescimento. E nós estamos vislumbrando recuperar o recurso que nós estamos aportando, e não tanto a lucratividade que este fundo pode ter. Diferente dos investidores privados, os investidores anjos, institucionais, que aí estão buscando uma outra forma, eles estão buscando rentabilizar ao máximo aquele investimento. Ele está buscando realmente aquela empresa que está num patamar pequenininho e vai se tornar amanhã uma gigantesca, porque ela vai trazer um volume maior de rentabilidade. Então, assim, na medida que nós investimos junto com estes outros investidores, eu diria que a nossa preocupação é ter a rentabilidade suficiente para a gente ter entrado e ter saído do fundo sem ter perdido o recurso. Mas nós não estamos olhando avidamente para aquela gigantesca rentabilidade. Mas na medida que a gente está associado com os outros, isso acaba fazendo com que o fundo busque empresas que no seu conjunto tragam as investidas que vão trazer uma rentabilidade maior. Mas efetivamente a análise de quais empresas serão investidas, ela funciona assim. O gestor, que é nomeado gestor do fundo, ele busca no mercado quais são as empresas que têm esse potencial, faz todas essas análises que eu até exemplifiquei aqui, de 100, ele acha 5, 7, 8. Mas ele não decide sozinho, porque os investidores têm um comitê de investimento, e cada investidor está representado nesse comitê de investimento. No nosso caso, por exemplo, uma exigência que nós fizemos é aportar recursos desde que a gente tenha um assento no comitê de investimento. A gente quer participar da decisão, da escolha da empresa que será investida. E então, assim, acontece um processo de seleção que acontece muito mais dentro do gestor, numa grande escala, dele identificar e trazer, porque quando chega no comitê de investimento, é praticamente para decidir que aquela é uma boa opção de investimento e, eventualmente, se tratar alguns ajustes para que aquilo possa ser bom para o conjunto dos investidores. Não sei se eu escapei um pouquinho, mas eu acho que foi isso que você tinha me perguntado, né? E evidentemente, nessa escolha, aí falando um pouquinho dos empresários que às vezes não estão com aquele olhar tão fino para a sua governança, ou não tem uma preocupação fortemente voltada para isso é extremamente comum. Porque quando você fala de inovação, a gente está lidando com muitos cientistas que têm um projeto espetacular, importantíssimo no meio acadêmico, ele é ótimo, ele de fato tem um potencial muito grande, mas ele é um cientista. Ele não está
preocupado com os aspectos organizacionais. Então, isso é uma grande dificuldade mesmo. Mas o papel do gestor do fundo de investimento é também fazer com que essa governança seja bem aplicada, que ela aconteça, que ela apareça. Então, é difícil que um fundo de investimento escolha uma empresa que não alcance esse grau de governança. Se ela não tem ainda, ela vai demorar um pouquinho para receber investimento. Ela vai ter que se adequar, vai ter que se estruturar, vai ter que apresentar uma maneira que mostre que ela está ajustada para essa realidade. Então, acontece um processo evolutivo também nesse aspecto da organização. Não sei se eu respondi também a sua nessa. Foi junto? Acho que é isso. Muito obrigado, eu agradeço muito pela apresentação. E agora eu já vou chamar o segundo palestrante para subir aqui, que é o representante do INPI, o Rodrigo Moerbeck. O Rodrigo Moerbeck, ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal Fluminense e é chefe da divisão de registros de programas de computador e topografias de circuito integrado do INPI. Por favor, Rodrigo. Obrigado. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui nesse evento falando de inovação. O INPI, não sei se o pessoal já está familiarizado com propriedade industrial. Estamos num curso de Direito, então eu creio ser importante, até pela conversa que eu tive com a professora Mônica e o viés que a Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas dá para esse tema. O INPI é uma autarquia federal, criada em 1970, tem como finalidade executar as normas que regulam a propriedade industrial no Brasil, e a nossa presença num tema sobre inovação é muito importante. O nosso trabalho está pautado pela legislação, e a legislação, no momento que define a finalidade do INPI, e estabelece a execução dessas normas da propriedade industrial, também menciona a questão da função social e econômica da propriedade industrial, que no nosso caso é o desenvolvimento e justamente uma das principais forças de desenvolvimento é pela inovação. Então, estar aqui nesse evento é muito importante. Mais cedo foi lembrado sobre algumas discussões que acontecem no exterior, principalmente em Stanford, e ter a possibilidade dessa discussão aqui no Brasil, eu acho extremamente importante, criar esse ambiente de debate sobre inovação e sobre todas as suas consequências, inclusive no âmbito jurídico, eu creio ser fundamental. Já devia ter começado esse debate, mas o Brasil é um país cheio de potencial e eu creio ser muito importante passar essa informação sobre a propriedade intelectual aqui para vocês nesse momento. Bem, o título da palestra da ideia à inovação e da inovação à proteção do programa de computador. Vou falar especificamente dessa proteção do programa de computador. Um outro título para a palestra podia ser também como desenvolver software sem ter dor de cabeça, ou mais ainda como ser criativo, continuar sendo criativo, como continuar sendo inovador, sem ter dor de cabeça em qualquer aspecto jurídico envolvendo a propriedade intelectual. Bem, o trabalho desenvolvido no INPI é regido por legislação. Especificamente, nós temos função do INPI, a propriedade industrial, e no âmbito da propriedade industrial, muito comum, temos as patentes e as marcas, temos o desenho industrial, tem indicação geográfica. A propriedade industrial no Brasil, ela se estabelece ela se efetiva por meio da concessão de patentes, concessão de registro de marca, concessão de registro de desenho industrial e pela repressão às falsas indicações geográficas. No caso específico da proteção ao software, que também, por meio da legislação, é uma atividade, o registro do programa de computador é uma atividade atribuída ao INPI,
A gente sai um pouco da propriedade industrial e vai para um aspecto mais amplo da propriedade industrial, que é a propriedade intelectual. E a gente vai falar de direito autoral. E eu vou tentar ser breve nessa apresentação de direito autoral. Imagino que vocês já estejam familiarizados, mas eu vou especificamente na questão do software. Vou tentar ser breve no direito autoral, uma frase um pouco paradoxal, porque é meio como eu tentasse fazer uma resenha de um livro estabelecendo a história da matemática em 50 volumes. Mas direito autoral é um âmbito do direito de muita discussão, é um âmbito do direito que está tentando acompanhar todas as inovações que estão acontecendo hoje. A gente vê muitas questões de litígios judiciais vindo pelos nossos 10 mil jornais que nós... 7 mil jornais em língua portuguesa que nós vemos todas as manhãs. E muitas notícias sobre litígios na corte americana. A gente vê o caso famoso da Apple contra a Samsung, tem o caso da Oracle contra a Google. E é importante a gente ter noção desse debate, principalmente para os alunos de direito, exatamente quais são os aspectos ali envolvidos relativos à propriedade intelectual, porque esses debates são propriedade intelectual. Bem, então, temos uma lei estabelecendo a propriedade industrial e uma lei específica estabelecendo a propriedade do software por meio dessa... É a Lei 9.609, de 1998, promulgada no mesmo dia da Lei de Direito Autoral, que é a 9.610, e nessa lei, já de pronto, no artigo 2º, estabelece que o regime de proteção do programa de computador é aquele conferido às obras literárias pela legislação de direito autoral. Então, diferente de uma marca ou de uma patente, nós temos a proteção do programa de computador vai ser estabelecida por um regime jurídico, que é o das obras literárias. A mesma proteção conferida às obras literárias vai ser conferida ao programa de computador. Isso é estabelecido em decisões do STJ, estabelecido por meio de entendimentos, não só no âmbito nacional, mas também em relação a acordos internacionais. A legislação brasileira ela também é pautada por acordos internacionais, e um deles é o Acordo TRIPS, que em 94 põe padrões mínimos de proteção para propriedade intelectual entre os países participantes da OMC, e um deles é que programa de computador deve ser protegido como obra literária pela Convenção de Berna. Prometo não massacrar muito essas informações sobre acordos internacionais, vou rápido nisso, mas a questão é que a Convenção da União de Berna é uma convenção internacional estabelecida no século XIX, protegia inicialmente as obras literárias e paulatinamente foi se ampliando para proteger outros aspectos da criação intelectual. Então, obras sonoras, músicas, composições, obras teatrais, coreografias, são entendidas como criações do espírito e protegidas por países signatários dessa convenção da União de Berna. Como o Acordo TRIPS estabelece, o programa de computador pega essa carona da proteção das obras literárias, e o aspecto da proteção, a adesão a essa convenção, ela é bem ampla, como vocês podem ver, todos os países em azul são signatários da Convenção da União de Berna. Bem, então, definindo bem o nosso âmbito da discussão aqui, nós temos a propriedade intelectual dividida em 3 grandes eixos. O ramo que a gente vai falar específico é o do direito autoral. Não o da propriedade industrial, que também é competência do NPI, fazer a concessão dos registros de marcas e patentes, registro de marca, desenho industrial, e conceder patentes também, mas a gente vai falar especificamente de questões de direito autoral, estabelecida pela nossa legislação. O que o direito autoral protege? Como eu tinha falado, criações do espírito, entre elas programas de computador no Brasil desde 1987. Não que essa proteção não tivesse sido tentada antes, mas em 87 a primeira legislação. A gente tem que entender também que software é uma coisa que não estava adicionalizada na década de 50, começa na década de 60, então a gente está falando de um aspecto novo da proteção da proteção da propriedade intelectual, e também do aspecto novo em termos jurídicos.
tentando fazer um breve sumário do que é a proteção que é obtida por meio do direito autoral, a gente pode sintetizar em alguns pontos. Direito autoral é um arcabouço jurídico que protege essas criações, arcabouço jurídico relativo a qualquer uso que você vai fazer dessas criações, e uso no sentido amplo, é o direito de não só utilizar a obra, ter acesso à obra, mas também de transferir a titularidade, de ceder direitos específicos em relação a ela, licenciar, vender. Então, é um pacote de direitos envolvendo essas criações. Muito importante, as criações devem ser originais. Para obter a proteção, a criação deve ser original, e esse é um dos pontos mais importantes dessa apresentação. Elas devem estar expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte. Também é muito importante. Há uma ligação diariamente. Eu diria, eu não estou exagerando quando eu falo diariamente. Ligam para o INPI, ligam para a divisão de registro de programa de computador, perguntando: eu tive uma ideia, como é que eu protejo? Eu tenho que dar uma notícia dizendo: você não consegue proteger a ideia. Mas como eu não consigo proteger uma ideia? Você consegue proteger a manifestação dessa ideia por meio de um código-fonte de um programa de computador. É um pouco decepcionante essa informação, mas é importante. Esse conceito está bem disseminado. E diariamente, nós no NPI nos esforçamos por disseminar esse conceito. É importante as ideias estarem manifestadas em obras e não permanecer no âmbito da ideia. E o mais importante também, a proteção independe do registro. Eu sou chefe da divisão de registro de programas de computador, e para você obter a proteção do software, o registro expedido do INPI não constitui direito. Isso também é muito importante. Diferente de uma marca, diferente de uma patente, cuja propriedade é obtida a partir do momento que você tem a carta patente, que você tem o registro de marca na mão, o programa de computador, você leva o programa de computador até o INPI, você obtém o registro. Esse registro ele não vai constituir nenhum direito. Por quê? Pela lógica do direito autoral, uma vez fixado uma obra original num meio físico, a proteção decorre dessa criação. Então, ela está, a gente pode dizer, automaticamente protegida. Tem uma lógica, o registro. Embora ele não seja constitutivo de direito, ele dá segurança jurídica para os negócios, a gente vai falar isso mais na frente. Mas muito importante isso, marca e patente propriedade através da concessão, carta patente, registro de marca, expedida pelo INPI. No caso do programa de computador, a proteção não decorre desse registro. Autor é pessoa física criadora, é sempre um CPF, sempre o autor, nunca uma empresa, sempre um CPF. E pertence ao autor direitos morais e patrimoniais, essa é a lógica do direito autoral. Duas espécies de direitos decorrem da criação: direitos morais e patrimoniais sobre a obra. No âmbito do programa de computador, o que seria isso? Direitos morais são relativos à reivindicação da paternidade da obra, e o autor pode se opor a alterações. E essa reivindicação de paternidade pode sempre ser reivindicada pelo autor. Os direitos patrimoniais são justamente o uso. Quem detém os direitos patrimoniais é verdadeiramente o dono daquele programa de computador, podendo utilizar, fruir, dispor no uso, na ideia bem ampla do conceito de uso. Uma vez criado o programa de computador, você desenvolve na sua casa um programa de computador, você ao mesmo tempo vai constar como autor e titular, direitos morais e patrimoniais sobre aquele programa de computador. Já um software desenvolvido sob a vigência de um contrato ou havendo algum vínculo estabelecendo a transferência de direitos patrimoniais para a empresa contratante, tem uma cisão entre as duas figuras, o autor e o titular. Deixam de ser a mesma pessoa, você vai ter o autor como empregado, na vigência do contrato, e o titular como empregador. Isso é muito importante, um dos slides mais importantes dessa apresentação. É possível você transferir os seus direitos patrimoniais da obra criada, nunca os direitos morais. Mas os direitos patrimoniais, eles podem ser transferidos. E isso é que permite que o software seja vendido, transferido, e repassado, cedido, licenciado. Toda
possibilidade de utilização da obra, uma vez que haja um contrato de trabalho, não decorre mais do autor, mas sim do titular. Ele é que vai autorizar o uso da obra. Quando instalamos programas de computador em nossas máquinas, compramos no supermercado, baixamos na internet, tenho certeza que todos já viram aquela tela chata que aparece, que é o contrato de licença de uso. Tenho certeza que todo mundo imprime, lê, leva até o seu advogado e guarda por longos períodos. Bem, ali é o momento em que o titular da obra permite que você use aquela obra. Então, é muito interessante para os alunos de Direito imprimirem esses termos de licença de uso e ler com muita calma todos o que fica estabelecido ali. Agora, muito importante, software desenvolvido sem a relação com o contrato ou vínculo, sem a utilização de recursos do empregador. A ideia é, você desenvolve um software, você é um empregado de uma empresa, mas você desenvolve sem recursos do empregador e não há contrato de trabalho estabelecendo que você está naquela empresa para desenvolver software. Nesse caso, o que vai acontecer é que, curiosamente, direitos morais e patrimoniais volta para aquela situação de criação da obra intelectual. Ao autor também vai caber os direitos patrimoniais, porque ele não cedeu esses direitos patrimoniais. A lei brasileira estabelece, você não precisa ceder os direitos patrimoniais. Os direitos patrimoniais, salvo estipulação em contrário, se há um contrato de trabalho, esse empregado está na empresa para desenvolver software, ou então o desenvolvimento de software é uma atividade decorrente da função dele definida no contrato de trabalho. Se o contrato está assim definido, automaticamente o direito patrimonial é cedido. O empregador, o contratante, não precisa solicitar nenhuma cessão de direitos do do contratado. Automaticamente a titularidade já está definida. O problema é que em algumas situações, em algumas empresas, você tem desenvolvedores que foram contratados para outras funções, eles desenvolvem software, e a empresa, software que tem a ver com os negócios da empresa, e a empresa usa esse software. Qual é o problema? Por exemplo, esse é um problema decorrente. A Caixa Econômica Federal, ela tinha um escriturário contratado que desenvolveu um software. Esse software, ele não estava contratado para o desenvolvimento de software, ele estava contratado pela Caixa para trabalhar como escriturário. Não era uma atividade decorrente. No caso específico, o que aconteceu é que quem tinha que autorizar o uso da obra era o próprio autor. Os direitos patrimoniais não tinham sido transferidos para contratante. E no caso específico, ele fez questão de fazer valer os direitos, mostrando que a Caixa estava usando o software sem autorização dele. De fato, a questão não foi que ele era o titular, porque houve utilização de recursos da empresa, pelo menos no âmbito de informação, mas a questão a Caixa também não era titular e ela usou o software. E então houve um problema e essa ação, não sei se já chegou no acórdão, mas ela estava... pelo que está ali, parece que sim. No caso, é um valor considerável, dado o uso que a empresa fez do software. É muito importante ter isso definido, porque em algumas situações, para algumas empresas que já têm projeto, certamente esse não é o caso da Buscapé, isso não vai estar... O que acontece é que nós temos empresas até no âmbito governamental no Brasil, em que essas questões não são vistas com muito cuidado e há questionamentos posteriores. Então, muito importante ter essa situação do desenvolvimento de um software bem definida no momento inicial do projeto, de modo que quem for desenvolver o software desde a primeira linha de código esteja já com a questão dos direitos patrimoniais resolvida. Não é objeto da proteção dos direitos de autor ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos matemáticos.
Isso é muito importante também, e a gente vai entrar nesse ponto específico. Esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais, jogos ou negócios. Nada disso é protegido pelo direito autoral. E no domínio das ciências, a proteção recai simplesmente sobre a forma literária ou artística, não abrangendo seu conteúdo científico ou técnico. Em termos de software, o que acontece é que a funcionalidade do programa de computador não é protegida pelo direito autoral. O que é protegido é a redação do código-fonte. Isso é muito importante. Pensem num editor de texto, pensem numa planilha eletrônica. O menu, a visualização, a interface de usuário não é parecida entre diferentes plataformas, por exemplo, Microsoft Word, BR Office. Nós vemos basicamente as mesmas funcionalidades na tela. Se essas funcionalidades fossem protegidas pelo direito autoral, se elas fossem apropriadas por alguma empresa ou indivíduo específico, nós não poderíamos ter a reprodução dela. O que acontece é porque por elas não serem protegidas pelo direito autoral, você tem essas funcionalidades sendo utilizadas de modo semelhante entre programas que desenvolvem, que têm as mesmas funções. Isso é muito importante e é uma das questões maiores do direito autoral, a questão da não proteção de ideias, procedimentos normativos, sistemas e métodos. Dá uma discussão de dia inteiro, dá um tema de um seminário, e nos Estados Unidos essa é uma questão constante e uma das maiores críticas com relação à proteção do software pelo direito autoral. Bem, só vou falar um pouco de pré-história do direito autoral e eu não vou me estender muito nisso, vou pedir para vocês depois pesquisarem. Pamela Samuelson é uma acadêmica norte-americana, fala muito sobre a proteção do programa de computador há décadas, e tem um artigo muito interessante dela em que ela fala sobre a questão da funcionalidade do software e a não proteção dessa funcionalidade, e ela remonta essa proteção. Muitas decisões na Corte Americana, elas têm como base a decisão que veio dessa questão, litígio judicial no século XIX. Era, no caso, o Baker versus Selden. O Charles Baker criou um sistema de contabilidade que, na época, era inovador, através do lançamento duplo numa planilha de contabilidade. E um discípulo dele, chamado Selden, após o falecimento do Baker, lançou um livro muito parecido. A viúva do Baker processou o Selden, e a Suprema Corte, na conclusão, reconhecia que o Baker utilizava livros de razão baseados substancialmente no sistema do Selden. Vocês me perdoem porque eu confundi os dois autores, mas no caso o Selden foi o autor original. De fato, havia a reprodução do sistema, mas não restou comprovado que o Baker reproduzia a obra de Selden, ou seja, não havia literalidade, não havia cópia da literalidade da obra, e não restava comprovado que o Baker infringia direitos autorais do Selden, no sentido de que esses direitos o direito sobre o sistema não havia sido apropriado, uma vez que não estava protegido pelo direito autoral o sistema, mas sim a explicação do sistema por meio de uma redação. Não havia a literalidade da cópia daquela redação, havia sim a ideia, o sistema sendo explicado de uma outra forma, e a Corte considerou que, em âmbito de direito autoral, como o sistema não é protegido, não havia problema, não havia infração nenhuma nesse caso. A mesma, algumas decorrências dessa decisão interpretada pela Corte Americana é de que a exclusão dos sistemas, métodos e técnicas de decisões, no caso de software, que remontam a essa situação, ela sempre lembra que essa exclusão tem por finalidade promover o contínuo progresso da ciência por meio da possibilidade de disseminação de blocos básicos de conhecimento, não sendo apropriados por ninguém. Eles permitem que eles sejam reapresentados de forma diferente. Isso promove a inovação contínua e competitividade. E, muito importante também, essa sentença ela acabou definindo qual o âmbito da proteção do direito autoral: obras autorais originais que transmitam informação, explicando ou descrevendo, e obras que exprimam aparência estética ou ornamental.
no caso mais vinculado ao direito autoral, quando a gente sempre pensa, a gente pensa mais nesse aspecto, mas também a informação, ela é protegida, também possível, protegida pelo direito autoral. E é justamente nesse caminho da informação que o código-fonte do programa de computador é protegido. A lei americana, atualmente em vigor, ela chama atenção para essa situação também de que ideias, procedimentos, processos não são âmbito de proteção da propriedade intelectual. Tem todo um histórico para chegar nesse entendimento. E quem estabeleceu essa vinculação entre a proteção do programa de computador pelo copyright, proteção essa que hoje há questionamento pelo fato de não ser apropriada a funcionalidade, a queixa com relação a isso, e, na verdade, uma comissão do governo do Senado, do Congresso americano, foi estabelecida na década de 70, em 78, 1980 tem um relatório final deles, e eles definem que a melhor forma de proteção, naquele momento, do programa de computador era pelo direito autoral, e, como a gente viu, o direito autoral não protege funcionalidade, não protege a solução técnica, e sim a expressão das ideias. No caso, os autores dessa vinculação foram os membros dessa comissão. Em 1980 tem a decisão, tem o relatório final, e, 1978 é o relatório final, e em 1980 o Copyright Act, que regula a questão de direito autoral nos Estados Unidos, ele é alterado de modo a passar a incluir essa proteção explícita do software. Bem, a questão do Baker v. Selden, ele é base de decisões na Corte Americana. Uma delas foi relativo a Lotus versus Bolland, que tinha sido autora dessa planilha eletrônica. É uma decisão muito interessante também, se vocês verem, ela faz referência a Baker v. Selden e tem um histórico. Depois, a partir da década de 90, muitas decisões fazendo referência a Baker v. Selden. Bem, a nossa lei reproduz esse entendimento americano também, porque são obras protegidas pelo direito autoral os programas de computador e não são objetos de proteção, está lá na lei de direito autoral, as ideias, procedimentos e esquemas. Bem, mais especificamente na lei de software, como é definido um programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções. E então a ideia de expressão está bem clara, não são as funcionalidades, embora a questão das funcionalidades esteja mencionada. Estou com medo de apertar um botão e desligar tudo, mas será que sai um laser aqui? Não sei. Mas, de todo modo, a questão da funcionalidade está ali mencionada na última linha, na definição do que seja programa de computador. Não poderia deixar de ser levado em conta isso, dada a forma como nós entendemos o que é programa de computador. Ele serve para o computador funcionar de algum jeito. Mas, no caso específico, a legislação faz questão de dizer que é a expressão desse conjunto organizado de instruções. Eu vou falar agora rapidamente sobre alguns mitos sobre software. Vocês não partilham esses mitos, eu tenho certeza, mas eu acho importante aqui estar falando sobre isso, até para, no caso, vocês poderem repassar essas informações para os desenvolvedores que vocês conhecem. Mudar 50% do código remove a proteção do código original, ou seja, eu vou pegar um código, vou mudar ele em 50% ou mais, 60%, 70%, e aí eu tenho um programa de computador novo. Isso não é verdade. Linhas de código de programas de computador, elas, uma vez apropriadas, sem autorização do titular, elas constituem infração. Eu estou falando de linhas mesmo. Isso não é definido no NPI, isso não é definido por uma empresa alegando que a outra infringiu. Na verdade, isso é definido no âmbito judicial e há todo um reconhecimento. Existem técnicos e peritos para poder chegar a essa constatação de que houve ou não alguma reprodução das linhas de código. Quando eu pus ali 50%, isso não é definido de modo geral, isso é definido caso a caso, o quanto de reprodução você pode reproduzir
3 linhas de código num programa de computador que tem 10 mil linhas de código. E ainda assim, na justiça, isso pode vir a ser algum tipo de problema. A questão o litígio da Oracle versus Google, ele vai, em algumas situações, passa por linhas de código, num mar de linhas de código que foram reproduzidas pela Google, foram reproduzidas da Oracle pela Google. Ainda assim, reprodução, ela ainda assim constitui obra derivada. Se você pega apenas 50%, 40%, 30%, 10% do código, a obra que você está produzindo, ela ainda assim constitui uma obra derivada da original. E o titular ainda é detentor desses direitos. O que você cria, na verdade, sem autorização do titular, você tá, por ser uma obra derivada, você não é o titular daquilo. Acessível publicamente é sinônimo de disponível. Isso também é um outro mito. A internet, ela leva a esse mau julgamento das coisas, no sentido de que se está na internet, significa que está disponível para o uso. Isso não é assim. É necessário sempre fazer essa checagem. Quando você está desenvolvendo o software, quando o seu cliente está desenvolvendo o software, é necessário sempre fazer essa checagem de onde veio e, principalmente, que tipo de licença que ele teve para poder, que ele teve no programa que ele desenvolveu, se ele usou algum outro programa, se havia a possibilidade de derivações daquela obra original. Então, sempre essa checagem de onde veio e se a licença permitia essa apropriação. Não sei se vocês conhecem as duas figuras, provavelmente... Bem, de todo modo, se nós pegarmos essa fotografia, uma fotografia de 2006, na campanha, numa época o Obama estava... Eu vejo os meninos olhando mais para a esquerda do que para a direita. Mas na campanha de 2006, pré-campanha do Obama, ele ainda não era candidato a... Ele ainda não estava nem na primeiro termo do mandato dele. Essa foto foi tirada pelo Manny Garcia, que na época era funcionário da Associated Press. Se a gente pega essa foto, corta ela, só no rosto do Obama, um artista fez isso e chegou numa obra derivada. Não sei se vocês conhecem esse pôster, foi base de outros pôsteres específicos nessa pixelagem, nessa alteração gráfica da figura original e com algumas palavras de ordem embaixo. E, no caso, o artista era o Shepard Fairey. O que acontece especificamente é que o Shepard Fairey esqueceu de pedir autorização para o Manny Garcia, que tinha sido o autor da obra original. O que está acontecendo aqui? Ele pegou uma obra original, ele reproduziu 50%, 40%, 30% do código e alterou com a arte dele e chegou numa obra final. Como a justiça entendeu isso? Uma obra derivada. Não havendo a autorização do Manny Garcia nem da Associated Press, no caso, o Shepard Fairey foi considerado culpado e a questão corre em sigilo, as quantias são astronômicas. O Shepard Fairey, embora artista, depois ele distribuiu esse pôster para o pessoal da campanha do Obama e obteve algum retorno em relação a isso. E com base nesse retorno é que as quantias da penalidade pela infração do direito autoral estavam astronômicas. Bem, e por último, se eu não cobrar, posso usar as obras, isso também é um mito. O fato de você distribuir gratuitamente, não necessariamente você pode distribuir, não necessariamente você podia ter modificado. Então, muito importante essa questão da licença. Existem questões em que o uso do programa de computador não é uma ofensa, e eu peço que vocês vejam isso na lei de software. A gente não vai abrir essa situação, mas a própria utilização de partes em alguns contextos é possibilitada. É o que chamam de fair use no direito americano. E, porque, retomando rapidamente, de modo abrupto, mas para não me estender mais, qual a lógica do registro de programa de computador no INPI? Bem, esse é um certificado de registro do programa de computador. Se eu tinha falado que a proteção decorre da criação da obra, o registro não é constitutivo de direito, para que ele serve?
O registro é um instrumento legítimo para a comprovação de autoria e titularidade. A legislação brasileira, onde se fala sobre a questão de titularidade de programa de computador, é na lei de software, e lá estabelece o registro feito no NPI como um instrumento legítimo para estabelecer autoria e titularidade. Outros meios de prova são possíveis? São. Você pode ter testemunhos, documentos, troca de e-mail, mas são documentos de prova que têm que ser apresentados em juízo e o juiz decide se constitui ou não informação suficiente para definir a autoria e titularidade. Já no registro de programa de computador, o documento emitido pelo NPI é o documento legítimo definido em lei. Segurança jurídica é a lógica do registro. Nos negócios envolvendo software, uma vez que se trata também de uma apropriação de ativos intangíveis, tanto quanto uma marca, um programa de computador também é um ativo intangível da empresa, e na hora de você transferir, vender, licenciar, é importante ter essa segurança. E na transferência de direitos, o contrato verbal no certificado garante direitos contra terceiros. Bem, não vou me estender mais. Considerações importantes. Titularidade, sempre definir, no caso do desenvolvimento de um programa de computador, a questão contrato de trabalho bem definido. A lei estabelece o que precisa ter no contrato de trabalho para não haver dor de cabeça com relação à titularidade do programa de computador. Na inexistência de contrato de trabalho, um termo de cessão de direitos. O NPI tem esse modelo, é muito básica essa informação, mas é exatamente isso que se trata de um contrato de cessão de direitos, informações de cedente, cessionário, estabelecendo quais são esses critérios de cessão, se houve ou não valor, se foi a título gratuito ou não, se foi só o salário, e assinados pelas ambas as partes. Procure sempre obter direitos de uso de todo o material, então software depende da autorização do titular, e essa autorização vem via licença o termo de licença de uso. Esse termo de licença de uso estabelece que você pode usar o software, você pode modificar o software, você pode redistribuir o software. Se obtido do cliente, garanta que o cliente obteve todos os direitos necessários. Então, mesmo terceirizando o desenvolvimento de software, procura saber com essa empresa se ela teve essa atenção com relação às licenças. E se obtido na internet, procure sempre a fonte original para as licenças. O registro é um instrumento legítimo, não esqueçam disso. Agradeço toda a atenção. Obrigado. Qualquer dúvida, nosso e-mail. Bom, primeiro, obrigado pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta, talvez num dos temas mais caros ao nosso grupo, ao grupo de ensino e pesquisa e inovação, que envolve a questão do direito autoral e a escolha do direito autoral como esse instrumento de proteção para o software. Quando você pontuou alguns aspectos que eu acho muito relevantes e elucidativos dessa proteção. Quando você coloca a proteção independe do registro. Me vem um argumento evidente, comparativo em relação às patentes, que é a burocratização e o tempo que esse registro tomaria para um empreendedor e para um mercado, por exemplo, que é o mercado que a gente está pensando aqui, muito dinâmico e muito rápido. Eu acho um argumento muito consistente. Agora, quando a gente pensa a lógica do copyright norte-americano, a gente tem que pensar também que o copyright norte-americano ele não vem acompanhado do direito moral do autor. E o fato dele não vir acompanhado do direito moral do autor faz com que alguém que venha investir, por exemplo, numa empresa, numa startup de tecnologia, numa empresa nascente de tecnologia, possa levar consigo e desenvolver o negócio lá na frente, independentemente dos direitos que ficaram para esse autor, esse desenvolvedor inicial. E aí vem a minha pergunta, quer dizer, quando a gente está pensando aqui no direito moral, mais especificamente no direito de modificar a obra, como é que você pensa o desenvolvimento de uma empresa nesse universo de startups se o primeiro desenvolvedor, que não necessariamente vai ser o titular e vai ser aquele que vai carregar o negócio para a expansão da empresa, para o desenvolvimento, para o aprimoramento dessa tecnologia, o direito moral do autor não é um entrave ao desenvolvimento de empresas nascentes de tecnologia nesse movimento de aquisições, compras e desenvolvimento futuro? Essa é a minha pergunta. Eu vou passar a palavra para o Rodrigo, para ele também estabelecer o comentário dele, a pergunta, para a gente seguir em frente. Obrigado pela apresentação, muito didática. Acho que nos 15 anos desenvolvendo software foi a mais didática aí, deu para aprender bem. Aliás, eu vou querer uma cópia, porque vira e mexe lá no Buscapé, também aparece alguém que tem uma ideia genial.
uma ideia fantástica. Daí a gente fala, bom, aqui a gente também tem bastante ideia, mas fala a sua ideia. Não posso falar, que senão você vai copiar. Daí a gente fala, não, mas então a gente faz um NDA, algum acordo? Não tem jeito, porque a ideia é muito fantástica e muito fácil de copiar e não vou te falar. Então, acho que isso mostra que só a ideia não tem como proteger mesmo, é a pessoa executar, fazer um produto e vir com o produto. Foi muito esclarecedor aí a questão, acho que um fato da história de tecnologia, que talvez nem todo mundo saiba, e acho que foi da revolução digital aí com a criação do PC. Então, o personal computer, por que a IBM perdeu o gap na história? A IBM, um gigante, ela tinha que se proteger de alguma forma. Ela fez uma plataforma aberta, mas ela se protegia só de uma forma, com um software dela, que era a BIOS do computador. Então, essa BIOS do computador era o único diferencial. O resto dos equipamentos tinham diversos fabricantes que produziam aquele computador, e foi assim que a IBM conseguiu parar a Apple, que era um grande desenvolvedor de computadores da época. Qual foi o erro da IBM? Foi deixar de se proteger na funcionalidade. Então, a Compaq, ela tinha os advogados dela, e os advogados dela intitularam que faziam o teste de virgindade nos programadores. Esse teste de virgindade do programador era basicamente, você alguma vez trabalhou na IBM, teve acesso a algum código da BIOS da IBM, e esse programador assinava que não, nunca teve acesso a isso, e a partir disso a Compaq construiu uma indústria tão grande quanto a IBM, e a IBM perdeu o fio da meada da história do computador. No final, a Microsoft veio ser a grande vencedora e aproveitar essa história. Acho que assim, os Estados Unidos nessa questão de patente é muito inspirador, a gente vê muitos casos lá que ocorrem, mas eu tenho duas dúvidas aqui. Aqui no Brasil, na prática, teve esse caso da CEF, que foi meio ao contrário, mas existem casos como o da Google, da Apple contra a Samsung, bloqueando que a Samsung entre no mercado, ou dificultando que a Samsung entre no mercado, como os da própria Google tendo que comprar uma Motorola só para adquirir um monte de patente para conseguir entrar no mercado mobile. Aqui não é tão noticiado, né? E a outra dúvida é até mais uma curiosidade. No caso do funcionário, tudo que ele desenvolve, que se a gente não colocar em contrato, ele é dono. Mas, tendo no contrato, o que ele desenvolve fora do horário de trabalho também pertence à empresa? Boa pergunta. Duas boas perguntas. Então, vamos pegando a primeira, então. A questão da autoria, se a autoria, a questão do direito moral, da forma como definido na legislação nacional, se haveria alguma repercussão, algum obstáculo em relação aos negócios da empresa, principalmente das estrangeiras vindo para o Brasil. Bem, essa questão do direito moral, a gente está falando aí de duas tradições jurídicas diferentes, né? Mais um tema de seminário. Viu, professor? E, de fato, o que acontece é que nos Estados Unidos você pode ter como autor do programa de computador uma empresa, um CNPJ. Aqui no Brasil, não. Autor é sempre CPF. Dada a vinculação com o direito do autor, a gente precisa ter definido quem é o autor, e nunca um CNPJ senta numa máquina e desenvolve um software. De fato, o que acontece e como a gente interpreta? O que a gente precisa ter de informação para fazer negócios de software no Brasil é a definição de titularidade. O titular transfere os direitos. O que precisa estar bem definido é que os autores, se havia algum direito patrimonial do lado dos autores, eles foram cedidos para o titular. Se isso estiver bem definido, o titular pode fazer o que quiser com o software, pode usar ele, revender, modificar, redistribuir, permitir a redistribuição. Os autores eles não mais participam do uso do programa de computador. Então, eu diria que se a situação estiver bem definida com relação à titularidade, não haveria nenhum problema com relação a negócios, inclusive com relação à transferência de tecnologia envolvendo. Hoje, no grupo de trabalho, na parte da tarde, o colega Mauro Catarino, do NPI, vai falar também sobre transferência de tecnologia. E a questão de transferência de tecnologia não haveria problema nesse aspecto. Então, bem definido isso, não teria nenhum problema. Bem, com relação à questão dos contratos de trabalho, e o contrato de trabalho, o que acontece é que se é um desenvolvedor, no caso ele não sendo desenvolvedor, um contratado do Buscapé, ele desenvolve um software
ele desenvolve um software e no termo de contrato dele, no contrato de trabalho não está definido que ele está ali para desenvolver software, seria isso? Seria um caso, ele desenvolve software, mas desenvolveu fora do horário de trabalho esse software. Ele está contratado como desenvolvedor. Ou seja, ele usou o computador dele, usou o computador da casa dele. Teoricamente. A situação é que a lei tem uma região de cinza, uma região de sombra na questão da titularidade, porque ela fala o seguinte: caso estipulação em contrário, ou seja, se nada tiver escrito definindo outra coisa, pertence ao contratante todos os direitos patrimoniais, todos os direitos sobre o programa de computador desenvolvido sob a vigência de um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho em que o contratado ele esteja na empresa para desenvolver software, ou atividade, ou o desenvolvimento de software seja atividade decorrente, e que a vigência do contrato ela não também seja um problema com relação à criação. Então, se você criou um programa de computador e depois você fez o contrato de trabalho, aí teria um problema. Você tem que ter um contrato de trabalho datado de período anterior ao programa de computador, a criação do programa de computador. Essa é uma definição, e a outra ele fala, pertence ao contratado o programa de computador na inexistência de contrato de trabalho, então um vínculo contrato de trabalho específico para o desenvolvimento de software, e também desde que não haja utilização de recursos da empresa. São as duas situações. Se há um contrato de trabalho do desenvolvedor com a empresa, se ele desenvolver em casa aquele programa de computador, ainda assim aquele programa ele não pode ser considerado titularidade dele. Na verdade, a titularidade cabe ao contratante. O que se fala é que seria do contratado caso ele desenvolvesse software em que ele não tivesse vinculação para desenvolvimento de software, ele não usasse recursos da empresa para aquele desenvolvimento, e ele desenvolvesse, e recursos a gente está entendendo até informações, não só maquinário, mas as próprias informações. Nessas condições, aí ele poderia ser definido como titular, pertenceria a esse desenvolvedor. Não é isso que está acontecendo nesse caso. Os recursos e o contrato de trabalho vincula ele à empresa. Se ele faz um desenvolvimento por fora, ainda assim, não cabe a ele. Pela legislação, a legislação não fala, quando se trata da titularidade, definindo a titularidade, não fala onde ele vai desenvolver, com que maquinário ele vai desenvolver. Só fala que precisa do contrato de trabalho definido para desenvolvimento de software ou atividade decorrente do desenvolvimento, e a questão da data. Não abre-se para onde ele vai desenvolver, com que máquinas ele vai desenvolver. Ok? Eu acho que eu agradeço a história da Compaq lá com a BIOS, e realmente uma saída jurídica muito criativa. Foi falado de inovação jurídica aqui hoje, e eu acho que essa é uma muito interessante, fazer o teste das virgindades com os desenvolvedores da Compaq. Muito interessante mesmo. Muito obrigado, Rodrigo. Obrigado. Eu queria já passar a palavra, dada um pouquinho adiantado da hora, para o Carlos Souza, que já também é um outro parceiro aqui do grupo. O Carlos Souza, ele é engenheiro aeronáutico, formado pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica, e é CEO e cofundador do Veduca, uma plataforma de vídeos educacionais. Só queria fazer um aviso antes, lembrar duas coisas. Uma é que a gente vai retomar os nossos trabalhos na parte da tarde, às 3h, nos grupos de trabalho. As inscrições para os grupos de trabalho podem ser feitas aqui na frente. E outra, eu queria reforçar o convite para todos vocês ao coquetel que nós vamos fazer às 6h para encerramento das atividades do dia, com o ministro da Justiça, o José Eduardo Cardoso. Por favor, Carlos. Obrigado. Alexandre. Em primeiro lugar, queria agradecer a Mônica, a você, a todo mundo que está organizando esse evento. Muito interessante, então obrigado. Eu sou engenheiro aeronáutico, como o Alexandre mencionou, mais um engenheiro, né, que se juntou com outro e resolveu ter uma ideia. Mas antes de começar o Veduca, quem aqui conhece o Veduca? Show. Ótimo. Algumas pessoas, mas muita gente ainda para conhecer. Antes da gente começar o Veduca, como bom engenheiro formado lá no ITA, eu fui trabalhar em banco de investimento. Talvez esse seja o problema
da falta de engenheiros no Brasil, um deles. Depois trabalhar na Procter & Gamble, onde eu trabalhei 9 anos em marketing. Mas eu sempre tive um sonho de ter um negócio que não só visasse ao lucro, mas ajudasse a melhorar a vida das pessoas. Em 2011, eu saí num período sabático, fui estudar modelos de negócio que estavam explodindo lá nos Estados Unidos, mas ainda não haviam chegado ao Brasil. E nesses estudos eu encontrei o movimento de OpenCourseware, que é um movimento que começou com o MIT em 2002, quando eles resolveram filmar e colocar todo o conteúdo deles de graça na internet. Eles foram seguidos pelas principais universidades do mundo, então Harvard, Stanford, Yale, Princeton. Esse movimento cresceu no mundo inteiro, só que ele ainda não tinha chegado no Brasil, por 2 motivos. Primeiro, infelizmente, 98% da nossa população não fala inglês, todo esse conteúdo sensacional estava em inglês, e infelizmente as grandes universidades brasileiras ainda não haviam começado a seguir os passos das grandes lá de fora. Eu olhei para eles e falei, é isso que precisa ser feito no Brasil. Não tem nada parecido no Brasil. O Brasil precisa muito de educação, assim, a causa raiz de N dos problemas que nós temos no Brasil. Se vocês pegarem alguns dados, né, nós somos a economia número 7 no mundo. Agora, qualquer ranking educacional, a gente sempre aparece nas últimas posições. E isso gera distorções absurdas, né? A gente, agora, para montar o time de tecnologia, para contratar alguns profissionais, demora, entrevista 40, 50 pessoas para contratar você não encontra. Tem um caso que eu acho bacana, a Apple avaliou construir uma fábrica de tablets no Brasil e desistiu porque não conseguiu encontrar engenheiro suficiente. Estava no mercado financeiro. Enfim, a falta de educação de qualidade gera uma falta de mão de obra qualificada, e daí o Brasil não consegue crescer nem 2% ao ano, que é um absurdo. Eu olhei para isso e falei, ok, é isso que eu vou fazer. Além disso, eu tenho um motivo óbvio muito pessoal, venho de uma família de professores, acho que todo mundo que quer empreender tem que ter um motivo pessoal muito grande, porque não só desafios jurídicos, vai encontrar uma série de desafios. E decidi sair da Procter & Gamble e montar o Veduca. A primeira coisa que eu fiz, quando eu tive a ideia, não foi assinar a NDA, inclusive acho que é uma grande bobagem. Quanto mais eu falei do Veduca, mais a ideia cresceu, que vale a ideia implementada e não a ideia no papel. Primeira coisa que eu fiz foi, como a Mônica contou, liguei para uma amiga minha, advogada, da Procter. Falei, então, Ana Leão, eu tenho aqui uma ideia. A ideia é fazer um site que reúne videoaulas das melhores universidades do mundo, na língua nativa. Depois nós queremos dar certificação, a gente quer fazer publicidade e tal. E aí? Eu posso fazer isso? Aí ela, olha, Carlos, pelo que você me explicou, eu acho que sim, mas realmente tem uma área cinza. E, na verdade, o direito de propriedade intelectual tem mais cinzas que os 50 tons lá, enfim. Tem muito cinza. Mas dá para fazer, é suportável. Ok, saí da Procter & Gamble, montei um time, nós somos 4 fundadores, e o propósito do Veduca é democratizar a educação de alta qualidade no Brasil e em países emergentes, com videoaulas das melhores universidades do mundo. De graça, na língua nativa, de forma contextualizada e com certificação. Esse é o propósito da empresa. Montamos o MVP, né, que é o primeiro protótipo do produto, coloquei a ideia, começamos a abrir uma empresa. A gente pensou, claro que nós vamos ter investimento de investidores brasileiros, é óbvio, né? E nos falaram que para ter flexibilidade é melhor abrir uma SA, então. Ótimo, abrimos uma SA. Você sabe quanto custa uma publicação no Diário Oficial? 17 mil reais, enfim. Abrimos e fomos atrás da primeira rodada de investimento. 1 não, 2 não, 3 não, 4 não. E aí você olha, nós olhamos, né, alguns dos meus sócios ficaram desanimados, falaram, não, vai dar certo, nós vamos fazer esse negócio, o Brasil precisa disso, tem uma demanda. Vamos lançar esse negócio do bolso, o MVP está pronto, vamos colocar no ar. Contratamos uma assessoria de imprensa e colocamos no ar em 1º de março do ano passado. E o negócio, para nossa surpresa, explodiu. O primeiro jornal que falou da gente foi... já falei da estrutura, enfim, erramos feio, vocês vão ver onde vão dar esse negócio da SA com a Limitado. Boa. E o negócio explodiu, a gente foi coberto por basicamente todos os mídias, todas as mídias. A gente saiu na Globo, no SBT, na Band, no Valor Econômico, a primeira notinha, inclusive, foi do Valor Econômico, Veja, Isto É.
E aí a gente conseguiu começar a criar essa atração. Tem um primeiro vídeo. Como é que a gente vai passar aqui? Assistir aulas nas principais universidades do Brasil e do mundo sem sair de casa. Até pouco tempo atrás, isso era um sonho, mas está virando realidade. Uma aula de direito na famosa Universidade de Harvard. Medicina na Universidade de Berkeley. Ou ciência da computação no MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. É só escolher. Tá tudo na internet, de graça, e agora com tradução para o português. O idioma, de fato, é uma barreira, inclusive para pessoas que entendem, que sabem inglês. Por quê? Diferente de você ver um filme, né? Você assistir uma aula de anatomia de Berkeley, por exemplo, tem uma dificuldade, tem os termos técnicos. Com uma licença especial, Carlos montou um site que reúne aulas de algumas das mais famosas universidades americanas. E já colocou legendas em português em quase 100 delas. Este estudante costumava ler os artigos de grandes pesquisadores em medicina. Hoje pode assistir às aulas deles. Muitos deles são pessoas líderes nas áreas de formação deles, são grandes cabeças que estão nesses vídeos, né? Vários endereços já oferecem esse acesso ao ensino de ponta no mundo. Claro que o diploma dessas grandes universidades é para poucos e vai continuar sendo. Mas esse processo na internet ajuda a democratizar o conhecimento. De certa forma, as paredes dessas cobiçadas salas de aula já não separam, abrigam. E aos poucos a gente não vai mais precisar tanto das legendas em português. 2 comentários aqui. O primeiro comentário foi interessante. Quando saiu isso aqui, no meio do ano passado, o pessoal de tecnologia arrancou os cabelos, né? Porque, obviamente, a gente não estava preparado, destruiu, derrubou os servidores. E o segundo comentário jurídico, que é interessante, não sei se vocês repararam, com uma licença especial, o Carlos construiu tal. Essa foi a melhor tradução da Rede Globo para o Creative Commons e para toda a nova legislação de direito autoral, que eu tentei explicar N vezes e aí saiu a licença especial, né? Exato. Né? Mas o consumidor, né, o pessoal entende dessa forma. Com isso, a gente conseguiu gerar uma atração muito bacana. A gente já tem hoje 14 meses, desde que colocamos o MVP no ar, né, um pouco mais de 5.500 videoaulas de 16 das principais universidades, quase 70 mil usuários aí registrados entre o nosso banco de dados e redes sociais, quase 2 milhões de visitantes, 1 milhão únicos. Os meus números preferidos são os menores. A gente conseguiu isso com um bouncers, né? Aquela pessoa que entra e sai, muito abaixo da média, ainda só com 20% desse conteúdo em português e com 0 publicidade. Uma prova que há uma demanda reprimida muito grande pela educação de qualidade no Brasil. E a gente está preocupado primeiro em resolver um problema real, para depois, óbvio, agora já eu vou contar para vocês o modelo de negócio, que é o que vocês devem estar se perguntando, como é que você vai ganhar dinheiro com isso? No começo, a gente se preocupou em resolver um problema real. Se você parar para pensar, todas as grandes empresas de tecnologia da nossa era, como o caso Buscapé, Facebook, Google, YouTube, eles estavam preocupados em resolver um problema real, mais com isso e menos como eu vou ganhar dinheiro. E essa foi a nossa preocupação ao longo desses primeiros meses, né? Uma segunda coisa, eu já falei um pouquinho sobre isso, aí começamos a falar da nossa ideia sem medo. Eu acho uma grande bobagem esse negócio de NDA, inclusive a nossa experiência foi o contrário, quanto mais nós falamos do Veduca, mais a ideia cresceu. Nós somos uma empresa de tecnologia, nós não somos uma empresa de conteúdo. Eu vou dar alguns exemplos, tá? Eu vou falar de 2 algoritmos que nós desenvolvemos, um deles, não vou falar hoje, é um de busca na fala, que nós criamos um algoritmo que permite que você busque por palavras dentro de um vídeo. Ou seja, como nós temos a legenda, a lógica é relativamente simples, mas o que foi interessante da busca na fala, né? Você digita uma palavra, busca dentro do vídeo, posiciona no momento que o professor falou a primeira vez. Quando nós fomos fazer a pesquisa de anterioridade de patente, a gente descobriu que ninguém tinha. E a gente não só fez o registro, mas também fizemos a entrada, né? Eu aprendi que patente é uma coisa que você dá a entrada e demora para sair, né? Mas redigimos e entramos não só no Brasil, mas nos Estados Unidos. Mas esse não é o meu preferido. O meu preferido, que nós já desenvolvemos, já está no ar, é um algoritmo que chama Content Sense. Ele foi inspirado no AdSense do Google. O que o AdSense faz? Ele entende um texto
semanticamente e mostram a publicidade que tem a ver com aquele texto. Então, por exemplo, se você tem um site sobre motos, ele vai entender que é um site sobre motos, vai abrir uma caixinha publicitária lá e vai mostrar uma publicidade da Yamaha, da Kawasaki, enfim. A gente criou algo para a educação. Então, o que o Content Sense faz? Como a linha de código, ele identifica em site de jornais quais são as palavras, semanticamente, quais são as palavras mais importantes e mostra automaticamente videoaulas que ajudam a explicar aquela aula. Então, por exemplo, você está lendo uma notícia, governo baixou a taxa de juros. Eu não sei o que é, como é que funciona a taxa de juros. Veio uma aula de Harvard, Stanford, e eu explicando o que é aquilo. Nós colocamos isso no ar, hoje está no ar no Estadão, abaixo de todas as notícias de economia. Tem esse código. E nós fomos atrás, na verdade, não só do registro de software, mas sim da patente, né, desse software. Depois que a gente saiu nesse tanto de meios, a gente foi atrás, obviamente, de proteger o software e criamos, né, demos a entrada nesses 2 pedidos de patente. E depois que a gente atraiu toda essa atenção da mídia, atraímos essa base inicial de usuários e, por consequência, atraímos os primeiros investidores. Né? Fomos para o TechCrunch Disrupt, que é um dos principais eventos de tecnologia do mundo, lá falando cada vez mais da ideia, a ideia crescendo cada vez mais, e voltamos com 4 investidores. Aqui agora tem uma série de aprendizados jurídicos interessantes. Primeiro, nós recebemos um investimento de R$1,5 milhão de 4 investidores. A Mountain Partners, que é um fundo suíço, a 500 Startups, que é um fundo norte-americano, lá do Vale do Silício, a Macmillan Digital Education, que é uma das principais publishers de livros científicos do mundo, são os donos da revista Nature, da Scientific American, ou seja, eles ajudam muito a gente, e um anjo suíço. Recebemos esse dinheiro, cada um numa parte do mundo. E aí? Como é que a gente tem um veículo para receber? O que quer dizer veículo? Primeiro, due diligence, né, e tal, e começamos a fazer due diligence naquela empresa, na SA. Mas para que você está fazendo due diligence? Não, enfim, o due diligence começou correndo o taxímetro, né, dos advogados. Né? E, Carlos, onde estão os assets? Enfim, o registro de software, o pedido de patente estava no meu nome, no nome de outra pessoa, o domínio estava no nome de um outro sócio. Exato. Para que você está fazendo due diligence? Não precisa. Vocês criaram a empresa, que não era necessária, porque podia ser uma limitada. Por quê? O dinheiro. Nós vamos criar uma sociedade, uma empresa em Londres, fora do Brasil, que vai ter uma empresa brasileira, só a empresa operacional, ou seja, gastamos um dinheiro precioso que a gente não precisava ter gasto, porque a gente foi, obviamente, mal assessorado, e ainda considero que a gente foi muito bem assessorado, que a gente conseguiu fazer as coisas, né? Tem gente que não consegue. A gente é brasileiro, não desiste nunca, e cada dificuldade que tinha, não, vamos atrás, vamos fazer, vamos resolver. Enfim, recebemos o dinheiro, fechamos, agora estamos no processo de fechar a SA, eu espero um dia conseguir. Abrimos a Limitada, que é a empresa operacional no Brasil. Todos os assets e todos os investidores, todos os sócios têm participações. Uma empresa foi criada em Londres e, dessa forma, agora nós temos uma estrutura capaz de ter operações, não só no Brasil, mas em outros países. Né? Daí, com o dinheiro, com o primeiro capital, essa primeira rodada, esse seed, o que a gente fez? A gente foi atrás de contratar o melhor time possível. Eu acredito que o sucesso, para você ter sucesso em qualquer coisa que você faz na sua vida, você tem que se cercar de pessoas boas. E aqui eu estou com um dos meus sócios, o Christian está ali atrás, responsável pela tecnologia. Nós somos 4 fundadores, com características complementares, e procuramos construir o melhor time possível. Aqui são 9 engenheiros, 2 analistas e uma psicóloga, para não deixar ninguém se matar. E, com isso, qual o nosso modelo de negócio? O modelo de negócio é baseado na venda de cursos com certificação. O conteúdo é grátis, ele vai sempre continuar sendo grátis. Por quê? A gente quer democratizar a educação, como a gente falou. Mas, ok, como é que a gente faz para parar um modelo de pé? Como é que a gente faz para parar um modelo de pé? Para parar o modelo de pé, a gente vende a certificação. O conteúdo é grátis. Agora, se você quiser um papel provando que você aprendeu, aí você paga.
Aqui eu vou demonstrar para vocês a nova plataforma que está em beta essa semana. O release é em junho, 1º de junho. Mais cadastrar, que agora faltam 15 dias, certo, Christian? Para entrar o release no ar. Mas uma coisa que é interessante, que para contratar o time de melhores profissionais para fazer essa tecnologia, para desenvolver essa plataforma, como eu disse, foi muito difícil. Óbvio que nós tivemos cuidado com os aspectos jurídicos, principalmente aqui no direito trabalhista. Um dos primeiros conselhos que eu recebi quando a gente começou, foi: Carlos, você pode fazer qualquer coisa, desde que você pague os funcionários em dia e paga os impostos. Senão, se você errar nesses dois, o pessoal vai tomar o seu carro, vai tomar o seu apartamento, ok. Prestamos atenção nesses dois. E aqui aconteceu uma coisa interessante. Aqui a gente começou a receber as ligações e a gente cometeu o erro de atender a ligação. Nós temos 16 universidades, como eu disse. Harvard, Stanford, Yale, Princeton. E tem 3 brasileiras, cujos vídeos foram filmados pela Fundação Padre Anchieta, que presta serviço para a Univesp, que é uma organização sem fins lucrativos, aliás, pública, né, de São Paulo. E nós colocamos, esse conteúdo está no YouTube, né? Colocamos, e eu recebi uma ligação da Fundação Padre Anchieta e falei: então, Carlos, eu quero que você tire. Mais ou menos parecido. E da mesma forma, a gente falou: não, você colocou no YouTube, essa informação está pública, não vou tirar. Né? A gente está seguindo, obviamente, todas as regras, tudo corretamente, não vamos tirar. Esperamos que num futuro bem próximo, se a gente tirar, aconteça exatamente a mesma coisa. Agora volta. Né? Uma coisa que é muito bacana, que eu queria falar a respeito de passar os desafios. Quando você se preocupa em resolver um problema real, você consegue inspirar e engajar pessoas que têm o mesmo propósito que você, que querem te ajudar. Em fevereiro desse ano, a gente recebe um e-mail. Olha, Carlos, que bacana, recebi um e-mail aqui do Ministério da Educação, quero que você venha aqui para conversar, para explicar para o ministro o que é que vocês estão fazendo. Eu falei: quê? Não, vai lá, aqui são os meus sócios. O Mercadante ainda não. Enfim, nós fomos para lá e eles sentamos junto com ele. Ele perguntou: a primeira coisa que ele falou: meninos, o que vocês estão fazendo é muito bacana. Primeira coisa, como é que vocês vão ganhar dinheiro? E aí expliquei o modelo de negócio e tal. E a segunda coisa, você tem um registro de software? Tem um outro registro que ele tinha perguntado que a gente não tinha, uma coisa do MCTI, um outro registro que ele tinha. Bom, depois a gente fala. Ele perguntou se a gente tinha todos os registros, se a gente tinha dado entrada nos pedidos de patente com as tecnologias inovadoras que a gente está desenvolvendo, e a gente falou que sim. Ele falou: então eu vou ajudar vocês. E aí a gente começou a trabalhar enfim,
mas sendo os próximos capítulos para a gente falar depois. Mas aí, o que ele falou? Como tecnologia brasileira, nós conseguimos ajudar, nós temos o mesmo propósito. Então, vamos trabalhar para que a gente consiga ajudar vocês no propósito de vocês. Bacana. Resumindo, finalizando, no tempo correto, eu acredito que para você conseguir resolver e superar qualquer desafio, seja ele jurídico ou seja ele não jurídico, primeiro, você tem que ter um propósito forte, manter o foco nesse propósito. Segundo, uma ideia no papel não vale nada, você tem que executar. Assim, a gente ouviu de vários, seja do ponto de vista jurídico, seja do ponto de vista do investidor, seja do ponto de vista de quem está fazendo. A ideia no papel não vale nada, só vale ela executada, né? Foco no resultado. E o terceiro é o time. Você tem que se cercar de pessoas boas, porque você não consegue prever que tipo de desafio você vai ter. Você sabe que eles vão acontecer, você vai que problemas vão aparecer e problema ele é ótimo, que ele foi feito para ser resolvido. Quando você está cercado de pessoas boas, você garante que qualquer que seja o problema que aparece, você vai conseguir resolver. É isso. Te agradeço, Carlos. Apenas 2 comentários. Um dos comentários que eu achei extraordinário aqui, que é um pouco do propósito do laboratório, assim, é entender um pouco em que momento, do ponto de vista jurídico, até mesmo no desenvolvimento da empresa, ocorreu o fracasso. E aí o seu exemplo da SA eu achei extraordinário, porque do ponto de vista de uma consulta, do conjunto de advogados muito provavelmente que você se cercou, que devem ser advogados muito bem formados, com uma larga experiência, muitas vezes esse conselho, quando você não entende os desafios desse ecossistema muito particular, às vezes dá nisso, quer dizer, às vezes não entende que o custo de uma publicação no Diário Oficial são R$17 mil, quer dizer, é um negócio meio maluco. Então, a ideia do laboratório é que a gente consiga, aqui na faculdade, formar os advogados que vão, em alguma medida, prestar auxílio, prestar consultoria, auxiliar o desenvolvimento dessa empresa, para que esse tipo de fracasso não seja mais tão comum. É um pouco o que o Romero tinha falado no começo da manhã, que é também ter uma cultura do fracasso, entender os fracassos do ponto de vista da formação do aluno aqui, que ele vai ter que, enfim, entender esses fenômenos ao longo do tempo, né? É um pouco isso, e eu já vou passar a palavra para o Rodrigo, que, enfim, vai fechar com comentários dele essa primeira parte da manhã e reforçando o convite para todos vocês, para os grupos de trabalho na parte da tarde, em que a gente vai ter um tempo maior para discutir os problemas apontados aqui na manhã com um pouco mais devagar. Por favor, Rodrigo. Parabéns pelo Veduca aí, pela apresentação, além de aprender, que eu não conhecia, conheci, bem divertida. Não tenho uma dúvida específica, mas acho que o comentário que você colocou de que falta engenheiro no Brasil, a gente vê também que falta muito empreendedor. E o empreendedor, o engenheiro, ele é absorvido pela indústria antes mesmo dele ter oportunidade de empreender. Então, acho que a pessoa precisa ter muita paixão, como você tem pelo Veduca, para ir lá e empreender. A gente vira e mexe, faz palestra em universidades e tal, e vê que as pessoas acabam sendo absorvidas. O mercado você pega, você vai querer ser empreendedor, sofrer, ralar, trabalhar de madrugada, ter um monte de problema, ou você quer trabalhar na Procter & Gamble, ganhar R$5 mil, ter um salário de trainee, se dar super bem. Acho que precisa muito ter essa iniciativa da GV, mostrar para os alunos o que é empreender e o resultado que isso pode trazer, porque acho que as novas empresas que estão surgindo agregam muito valor na mudança social, não só na mudança econômica da pessoa em si. Então, só queria dar esse comentário aí e parabéns de novo pela... Legal, obrigado. Só tem um comentário que eu vou fazer, Alexandre. Acho que é bacana você ter essa iniciativa da GV, acho que é sensacional de ter esse laboratório para ajudar os empreendedores. Agora, eu não vejo como algo só para evitar fracassos. Acho que é o primeiro passo evitar fracassos, evitar erros como esse, óbvio, da SA. Mas mais do que isso, eu acho que quando você tem uma ideia e você está bem assessorado juridicamente, você consegue entender melhor quais são as regras do jogo e chegar no limite, ou seja, inovar até o limite. Não só o negativo, mas o positivo também. Eu acho que é isso. É exatamente isso que, na fala da Roseli também, mas na primeira parte da manhã, ela queria dizer, e
me corrija se eu estiver errado, com inovação jurídica. Quer dizer, é esse momento que a gente quer proporcionar tanto para os alunos e mais para frente para o mercado como um todo. Mas muito obrigado a todos aqui. Eu queria encerrar com muita satisfação essa parte da manhã e convidá-los novamente para a parte da tarde. Muito obrigado.